Ok, muito boa noite a todos. Professor Herbert Rabelo, dando continuidade à disciplina de instalações elétricas, né? Ou predial, depende do seu curso, tá? E a gente vai complementar a aula passada, onde nós falamos sobre a parte de iluminação, o que que a norma falava sobre iluminação. Ela forneceu uma alternativa a outras normas, ela fornece uma alternativa muito boa, a gente pode utilizar essa alternativa, e hoje a gente vai falar sobre tomadas, tá? Os pontos de tomadas. Então, para tomadas, gente, é um pouco mais trabalhoso. Por quê? Para a iluminação, bastava você saber a área. Então, você pega aqui a área do ambiente que vai ser iluminado, aí você calcula essa área, aí você quebra em várias outras áreas, né? A primeira é de 6 e as outras vão ser de 4 em 4 metros, não é isso? E se fechar os 4 metros quadrados, vai virar potência extra. Se não fechar, não vai virar potência extra, tá? Então, esse de 100 aí seria, esse primeiro, perdão, seria 100 VA, e esses outros seriam de 60 VA, tá? Professor, o que é o VA? O VA é a potência aparente, é como se fosse a potência total disponível para a iluminação daquele ambiente. Professor, o que eu vou fazer com esses VAs aí? Esses VAs, no final dessa parte da disciplina, você vai conseguir dividir circuito e dimensionar os condutores também, disjuntor, as proteções, então tudo vai com esses cálculos aí, tá? Então a iluminação era bem simples, porque só dependia da área, não dependia do tipo de ambiente. Por quê? Porque na tomada depende do tipo de ambiente, tá? Então, aqui, diferente da iluminação, ela prevê a quantidade mínima, tá? Ela prevê sempre a quantidade mínima. A iluminação, ela não prevê quantidade, vê só potência. A gente que faz aí uma estimativa, cada vez que somar, a gente coloca aí uma lâmpada extra, né? Em ambientes residenciais, tá? Ou comerciais também. Ok, então, vamos ver aqui o que a norma fala sobre tomadas. Gente, esse texto é copiado e colado da norma. Até esse A, esse B que aparece aqui, é tal qual estão na norma, ok? Então, vamos lá. O que a norma fala inicialmente para banheiro? Em banheiro, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Então, a quantidade mínima de tomadas que pode haver no banheiro é 1. Tá? A quantidade mínima. Professor, essa quantidade aí é a do chuveiro elétrico? Não. A gente vai ver mais na frente que chuveiro elétrico seria uma tomada de uso específico. Uma tomada próxima ao lavatório, que tem um espelho, a pessoa às vezes vai querer fazer a barba com barbeador elétrico, um secador de cabelo ou algo assim do tipo, tá? Boa noite, Weberson. Ok, aí. Somos 25 já. Show de bola. Então, a quantidade mínima de tomadas que devem existir no banheiro é uma, tá? Professor, eu posso fazer um banheiro com 50 tomadas? Se couber, né? E se for seguro também, for pelo menos a 40 centímetros do box do banho, sim, né? Você poderia colocar, mas é inviável. Então, geralmente, a gente coloca a quantidade mínima que a norma permite, tá? Então, a regra do banheiro para tomada, basta uma. Professor, e a potência? A norma vai falar depois sobre as potências. Primeiro a norma fala da quantidade e depois a norma fala das potências. Então, vamos ver agora a quantidade do item B. Cozinha. Cozinha ou copa cozinha, ou área de serviço, ou qualquer mescla disso daí, né? Uma cozinha junto com área de serviço. A lavanderia também, né? E locais análogos, locais que a pessoa vai lá para trabalhar, enfim, né? Copa, cozinha, área de serviço. Aí a regra é diferente, tá? Assim, o Gerão pegou aqui, né? A trabalha lá e perguntou, né? Show de bola, 3.000 volts, né? Gerão, só falta tu tirar uma dúvida, quem não tá entendendo, na aula passada a gente estava conversando sobre corrente contínua, né? Aí citamos aí o Metrofor, que é 3.000 volts. Gerão, agora só me diz o seguinte,
uma linha positiva de mais 3 kV e outra linha de menos 3 kV? É assim? Ou é 1,5 kV que a diferença vai dar 3? Tira essa outra dúvida depois. Se é uma positiva 3 kV e uma negativa menos 3 kV. Depois tu tira essa dúvida aí. Beleza. Então, voltando aqui para a nossa aula. Beleza, show de bola, isso aí. Banheiro, uma tomada. Cozinha ou local parecido com cozinha, a regra é o seguinte. Deve ser previsto, gente, eu estou lendo a norma, tá? No mínimo, um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Eita, parece que o texto está em inglês, né? Aqui, ó, primeiro, iluminação era área. Faz sentido porque a lâmpada ela ilumina uma certa área. Ok. Mas tomada é perímetro. Também faz sentido porque as tomadas vão ser instaladas nas paredes, né? No perímetro do ambiente, do cômodo. Então, só que aqui é o seguinte. Na cozinha, a regra é a cada 3,5 metros, você vai colocar uma tomada. Porém, aqui tem essa palavrinha fração. Essa palavrinha fração significa o seguinte: o que sobrar vai virar um ponto de tomada, tá? Diferente do que acontecia na iluminação. O que sobrava, você, ó, descartava. Aqui não. Aqui o que sobrar vai virar tomada, tá? Aí ele botou uma adendo aqui. Oi? Sem querer, né? Ok. Aí ele colocou um adendo aqui, sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo 2 tomadas de corrente. Ou no mesmo ponto ou em pontos distintos. Gabriel, quanto mais tomada você coloca, mais potência você vai reservar para o ambiente. Então, talvez fique mais caro. Então, sempre vai depender aí da sua conversa com o cliente. Por exemplo, imagina que a gente tem essa cozinha aí, a gente tem uma cozinha pequena, por exemplo, só que o cliente ele quer colocar muitas coisas na cozinha. Diz ele que vai colocar micro-ondas, vai colocar forno elétrico, vai colocar faca elétrica, vai colocar muita coisa. Então, você pode sim colocar mais, tá? Você até deve colocar mais. O que a norma amarra aqui é a quantidade mínima, tá? Então, vamos fazer um exercício só dessa partezinha aqui para poder entendermos melhor, tá? Vou apagar isso aqui por enquanto. Vou apagar aqui em cima. Vou fazer um exercício bem aqui em cima, bem pequenininho. Primeiro, vamos pegar aqui um ambiente, tá? Esse ambiente tem que ser cozinha ou lavanderia. Eu vou botar aqui copa, que é mais fácil de escrever, só 4 letras, né? Copa, tá? E vamos colocar aqui as dimensões dessa nossa copa. Então, vamos supor que essa nossa copa aqui... Só o que é copa? De 4x4? Não, não é essa não. Essa copa aqui é uma espécie de cozinha coletiva, né? Você vai lá numa empresa, aí tem a copa, né? Que é uma cozinha para várias pessoas usarem. Então, vamos supor que aqui seja de 3 metros. E aqui seja 2,5 metros. Então, diferente do que acontecia na lâmpada, que você calculava a área, e a área só multiplicar um lado pelo outro, aqui você vai calcular o perímetro. E o perímetro não é multiplicar. O perímetro é soma. Ou seja, você vai somar esse lado de 2,5, mais esse lado de 3, mais esse lado de 2,5 de novo, né? Que é paralelo aqui, ó. E mais esse lado de 3. Então, o perímetro é a soma de todos os lados, beleza? Então, lembre-se disso. Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, somando tudo para encontrar aí o perímetro.
Ok. Boa, já deu a resposta aí, Gabriel. Massa. Então, aqui vamos chamar aqui de P de perímetro. Eu vou somar 2,5 com 3, com 2,5, com 3. Professor, soma logo 2,5 com 2,5, que dá 5, com 6, que dá 11. Gente, não importa como você faz, tá? Não importa se você fez somando aqui de 1 por 1, se você juntou logo os 2,5 com 2,5, depois os 2 de 3, né? Então, o que importa é no final, dá 11. Tem que dar 11 metros, tá? Não é quadrado, que é uma soma. Então, vai dar 11 metros. Beleza? Então, não importa o que você faça, o que importa é chegar aqui nesses 11 aqui, tá? Ok, o que a gente vai fazer agora com esses 11 metros? A gente vai fazer muito parecido lá com a parte da lâmpada. Só que a gente não vai quebrar a primeira de 6 e as outras de 4, não. A gente vai somando de 3,5 em 3,5 até obter, chegar perto de 11. Então, se eu pegar 3,5 com 3,5, eu vou encontrar 7. Se eu somar mais 3,5, vai dar quanto? Vai dar 10,5. Para chegar em 11, falta quanto? Para chegar em 11, falta meio metro para chegar em 11. Beleza. Então, por que é 3,5 e 3,5? Porque a norma mandou. Tá? É isso aqui, gente. Esses valores que a norma manda são todos valores que vêm de estatísticas, tá? De que seria bom para uma residência normal. Então, neste caso, esta copa vai ter que ter aqui, ó, 1, 2, 3, e esse que sobrou vira tomada. Na iluminação, o que sobrou nem colocava aqui, eu cortava logo. Porém, na parte de tomada, o que sobrou vai virar tomada. Então, nós temos aqui uma, mais uma, mais uma, mais uma. Total, 4 tomadas. Eu vou batizar essas tomadas de uso geral, tá? 4 tomadas de uso geral. Aí é o seguinte, como a gente vai usar essa sigla várias e várias vezes, né? 4 tomadas de uso geral, eu vou chamar essas tomadas de uso geral, que é para onde você vai colocar um eletrodoméstico, alguma coisa assim de potência até 1.000 watts, 1.500 watts, né? Essas potências que não ultrapassem 10 amperes. Esse 10 amperes é um número chave, tá? Então, eu vou chamar essas tomadas normais, eu vou chamar elas de TUG. TUG, que é a sigla para tomada de uso geral, tá? Então, nós temos 4 TUG aqui nessa copa, beleza? Sendo que dessas 4, 2 tem que ficar... Cadê na bancada? Aqui, ó, acima da bancada da pia. Tem que ficar 2, tá? E isso, tomada de uso geral, ou então TUG, beleza? Vai chamar aqui de TUG, ok? Então, 4 tomadas no mínimo. Professor, o meu cliente quer 6 tomadas, pode botar? Pode. Só o meu cliente quer 2 tomadas, pode colocar? Tá ferindo a norma. Você vai ter que dar um jeito de convencer a colocar pelo menos aí 4 tomadas nesse ambiente, tá? As luzes é pela área, né? Daqui a pouco vamos fazer aqui as luzes aqui, ó. Se fosse as luzes, a conta ela é diferente. Vou fazer a iluminação aqui. Espera que eu errei o traço aqui. Qual é a regra da iluminação? Para iluminação, usa a área. Para iluminação, usa a área. Então, a área, nesse meu caso aí, chamar de A, vai ser 2,5 por... Quanto é lá em cima? 3. E isso, Diego, a norma estabelece o mínimo, tá? Estabelece o máximo, não. Então, 2,5 vezes 3 vai dar
2,5 com 2,5, 5, 7,5 metros quadrados, né? 7,5 metros quadrados seria aí a área dessa copa, beleza? Então, peraí, já respondo aqui o da série, vamos lá. Então, 7,5. Na iluminação, você vai pegar essa área e vai quebrar em 6 e depois vai quebrar de 4 em 4. Só que se eu botar aqui 6, mas em qualquer valor aqui assim, para dar o 7,5, não vai fechar os 4. Então, para dar o 7,5 aqui, eu vou botar, por exemplo, esse 1,5, para dar o 7,5. 6 mais 1,5 vai dar aqui o 7,5. Só que esse que passou, esse meio que passou, na parte de iluminação, você simplesmente vai ignorar ele. Ou seja, vai ficar somente sem VA aqui. Colocaremos aqui um ponto de luz sem VA. Um ponto de luz. Ponto de luz eu vou chamar de PL, tá? Um PL. Um ponto de luz sem VA. Beleza? Agora, vou pegar aqui a pergunta. Não, você reserva, Gabriel, VA, sem VA de potência, tá? Na série perguntou aqui, professor, essas tomadas podem ser em qualquer parede do ambiente, exceto duas. A norma amarrou aqui, no mínimo duas, acima da bancada da pia. Mas ela diz que essas duas não precisam ser tomadas separadas, não. A gente pega aqui um conjunto com duas tomadas separadas, né? Com os fase aqui, neutro e terra, né? Ó, não precisa ser duas separadas, não. Pode ser um conjunto no mesmo ponto. Tá? Uma tomada dupla, que a gente chama, pode ser assim também. Tá? Ou duas separadas ou no mesmo ponto. Ok? Então, ela deixa livre aí, você tem que entrar em acordo aí com o cliente, ver como é que ele usaria. Professor, não tem cliente, estou fazendo aqui uma obra do zero aqui, na planta baixa mesmo, aqui, que ainda vai vender. Então, é você que destina aí, você dá uma de arquiteto e vai de acordo com as suas ideias aí. O que eu tenho que passar para vocês é a quantidade mínima, que é esta, tá? Beleza. Ok. Então, vamos continuar a leitura aqui. Aquela amarrou aqui, ó. Sendo que acima da bancada da pia, ó, tá amarrado aqui, ó. Opa. Duas. Tá amarrado aí, tá? Ok, vamos continuar aqui a nossa leitura. Vamos lá para o item C. E aí, se for varanda? Gabriel perguntou. Pode perguntar, Gabriel. Professor, em relação, boa noite. Boa noite. Em relação a os disjuntores, tem disjuntor de 10, de 15, de 20. Uhum. O que é que diferencia para uma certa área? Pronto, tem uma certa área de maquinário, tipo furadeira, fazer manutenção em casa. Eu teria que colocar um disjuntor maior. Ele gastaria mais energia? O que é que ele diferenciaria? Não, é só o disjuntor, a missão do disjuntor, a missão de vida do disjuntor, ele foi fabricado para proteger o fio, proteger o cabo. É o fio que vai estar alimentando as tomadas aí. Então, a gente ainda vai aprender bem direitinho como é que dimensiona o disjuntor de acordo com a capacidade do cabo. Tá? Então, não adianta eu pegar um cabo de 2,5 e botar um disjuntor de 40 amperes. Tá? Isso não se faz. Beleza? Então, o disjuntor protegendo o cabo está valendo. Agora, o cabo eu tenho que saber a carga do cabo, qual é a corrente que vai passar nele. Então, a gente ainda vai chegar nesse assunto ainda, tá? Mas paciência que um dia chega lá, já. Daqui a umas 2 semanas, uma semana mais ou menos, 2 semanas por aí. Beleza. Então, vamos lá. Varanda. O que é que a norma fala sobre varanda? Deve ser previsto pelo menos um ponto. Beleza, um pontinho da tomada para varanda. Então, quando for banheiro e quando for varanda, você não faz nem cálculo. Bota uma tomada, perdão, e pronto, acabou. Tá? Aí, o que ela botou aqui a nota? Admite-se que o ponto da tomada não seja instalado na própria varanda.
Ou seja, a tomada da varanda pode não ficar na varanda. No caso aqui, próximo ao seu acesso. Quando a varanda, por suas razões construtivas, não comportar o ponto de tomada. Ou seja, quando a sua área for menor que 2 metros quadrados ou a profundidade for menor que 80 centímetros. Vamos explicar isso aqui melhor. Isso, Diego Levão. Explicar aqui melhor dessa nota aí, tá? Para explicar essa nota melhor, imaginar o seguinte. Imaginem a cena aí de um apartamento lá no 10º andar. Aí nós temos aqui a sala. Compridinha. Temos aqui a sala e aqui de perto da sala aqui tem uma varandazinha. Uma varanda aqui, ó. Que é a sala. E aqui a varanda. Aí você lá vai para a varanda, vê os carros passando lá embaixo. Beleza. Ok. Então, nesse tipo de ambiente, a norma permite que a tomada ela fique aqui na sala. Às vezes, tá perto da varanda, tá, mas essa tomada que tá na sala, ela pertence à varanda. Quando é que eu posso botar a tomada próxima à varanda? No caso aqui nessa sala. Se essa área dela for menor que 2 metros, ou se essa profundidade for menor que 80 centímetros. Então, imaginem aí que essa distância aqui, ó, seja uma distância de 50 centímetros. Então, é muito próximo aqui da parede aqui, né, da entrada de ar, pode pegar chuva ou algo do tipo, né? Então, a gente coloca não na varanda, a gente coloca próximo à varanda. Então, se isso aqui for menor que 80 centímetros, essa profundidade aqui, ó, então você pode colocar a tomada próximo ao seu acesso. É isso que a norma está nos informando. Beleza. Continuando. Sala. Em salas, quarto, né? Dormitório quarto, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros. O Diego perguntou se pode botar na varanda. Sim, pode botar na varanda sim, tá? Desde que não seja aquela distância lá menor do que 80 centímetros do final da varanda. Continuando aqui, ó. Então, sala e quarto é muito parecido com cozinha, porém muda a numeração. Cozinha, copa, e lavanderia, etc., eles eram de 3,5, 3,5. Sala e quarto é a cada 5 metros. Ou fração do perímetro, ou seja, o quebradinho também vai. Tá? Aí aqui está dizendo, ó, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Então, se desse 4 pontos, tentar colocar um em cada parede, quando possível. Tá? Então, às vezes não dá, que tem uma passagem, tem uma coluna, tem uma coisa ali, então às vezes não dá. Mas sempre que der, coloque lá um em cada parede, né? Aí aqui ele faz uma nota bem bacana também aqui, ó. Particularmente, no caso de sala de estar, né? Hoje em dia, se bem que hoje em dia o pessoal agora está mais só no celular, né? O pessoal não assiste mais nem televisão, né? Mas ainda temos as pessoas que assistem televisão, aí você vai na sala dela e tem lá televisão, aí tem o modem, um roteadorzinho dele, né? Aí tem um telefone, às vezes sem fio, uma tomada. Aí tem um DVD não, Blu-ray, né? Às vezes tem Blu-ray. Tem o home theater, tem lá o home theater lá para poder... É o novo Blu-ray, não existe mais não. Aí tem um notebook, aí tem um ventilador às vezes, tem o que mais? Um som, né? Enfim, às vezes tem muitas coisas na tomada, né? Não, na sala, perdão. Então, nesses casos aí de sala de estar, o que a norma fala? Deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser usado para alimentação de mais de um equipamento. Aí o pessoal taca T, né? Taca extensão, taca T lá para poder botar tudo que tem que botar, né? A TV Box, né? Essas coisas do tipo. Então, sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomada julgada adequada. Então, ao invés de colocar uma extensão com um T, com outras tomadas aqui,
coloca aí uma caixinha 4x4 com 4 tomadas, ou com 3 também, tem com 3, ou bota duas, não tem duas de 2, né? Não, coloca a quantidade de tomadas que você julgar adequado, tá? Qual o problema da extensão desses T's aqui? O problema, gente, é a firmeza com que eles pegam nos pinos das tomadas. Então, às vezes não fica tão firme o contato do pino, lá do plug, né? Essa parte aqui é o plug, e onde ele encaixa a tomada. Então, o pino desse plug, às vezes, não fica com contato muito bom aqui na extensão ou no T. Então, esse contato que não está muito bom, ele pode gerar um ponto quente. Tá? Então, devemos colocar tomadas que tenham um encaixe mais adequado aí para essas situações. Beleza. Aí agora são os outros cômodos. Tá? Então, primeiro a gente viu banheiro, basta uma. Cozinha, copa, etc. Uma a cada 3,5 metros. Depois, varanda, uma. Depois, sala e quarto, a cada 5 metros, botar uma. Por fim, demais cômodos, né? Então, demais cômodos. Então, se não tiver listado ali, né? Você vem aqui para esse item cada um dos demais cômodos. Por exemplo, um escritório que tem lá, uma mini academia que às vezes tem, né? Então, obviamente tem que conversar para saber se pode botar mais ou não. Porque o que a norma fala, mais uma vez eu vou dizer, é a quantidade mínima. Quantidade mínima, tá? Então, vamos lá. Esses dois itens aqui são até meio estranhos, né? Mas vamos lá. Um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for menor do que 2,25 metros. Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente até 80 centímetros no máximo de sua porta de acesso. Então, se o cômodo for pequeno, qual é a quantidade de tomadas? Uma. Se ele for entre 2,25 e 6 metros, também uma. Ou seja, abaixo de 6 metros, uma tomada. Então, para você pegar os outros ambientes, você tem que primeiro calcular a área. Se essa área for menor que 6 metros quadrados, uma única tomada. Tá? Agora, se essa área for maior que 6 metros, aí você vai seguir a regra da sala. Em um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração do perímetro, se essa área for maior do que 6 metros quadrados. Então, ainda tem um F aqui, né? Vamos já fazer o exercício. F. Em halls de serviço, sala de manutenção, sala de equipamentos, né? Casa de máquinas, sala de bombas, etc., deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada de uso geral. Aos circuitos terminais respectivos deve ser atribuída uma potência de 1000 VA. Então, for ter uma casa, uma sala de bombas ou algo do tipo, tem que ter uma tomada lá, tá? E você já vai atribuir para ela 1000 VA, beleza? Em halls também de serviço, então, bota uma tomadazinha lá, já a pessoa tem um hall, que é aquele vão entre os apartamentos, né? Entre um apartamento e outro tem um hall lá, né? Aí o cara vai fazer alguma manutenção, alguma coisa, tem que bater no vizinho para pedir uma tomada, né? Então, podendo ter uma tomada lá, próximo a ele lá, né? Então, nesses casos também pode botar uma tomada, tá? Isso aqui é mais em caso de apartamento, né? Beleza. E agora a potência, tá? Vamos ver logo a potência, depois a gente faz mais exercício. A potência é bem facinho. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. A potência a ser atribuída em cada ponto de tomada é em função dos equipamentos que ele poderá vir alimentar. E não deve ser inferior aos seguintes. Então, mesma coisa. A norma, ela prevê a quantidade mínima que eu reservo e a potência mínima que eu também reservo, tá? Então, instalações residenciais, né, que é o nosso forte aqui. Olha aqui os itens aqui, ó. Banheiro, cozinha, copa, aquelas áreas lá, né? Copa que é 3,5, 3,5. O interessante é que todas essas áreas aqui, geralmente, tem uma torneira, né? Uma área molhada, né?
Banheiro tem torneira? Geralmente tem. Cozinha, tem alguma coisa com água, né? Então, esses ambientes aí, alguns chamam até de locais úmidos, né? Mas esses ambientes aí, a gente vai reservar o quê? 600 VA por ponto até os 3 primeiros pontos. E depois 100 VA para os excedentes. Então, calma, calma. Vamos fazer o exercíciozinho aqui, tá? Para poder explicar essa parte aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, uma lavanderia. Beleza. E vamos supor que nessa lavanderia ela possui as dimensões de... Vamos botar aqui 5 metros por 4 metros, por exemplo, tá? 5 por 4. Beleza. Então, não quero iluminação, eu quero tomada. A iluminação foi a aula passada. Então, primeiro a gente vai calcular o perímetro, P. Então, nosso perímetro vai ser 4 mais 5 mais 4 mais 5. Só faz 8 mais 10? Pode. O que importa é chegar no final dando 18 metros, tá? Chegou 18, tá valendo. Por ser uma lavanderia, você vai somar de 3,5 e 3,5. 3,5 mais 3,5, 10. Ou 7 mais 3,5 vai dar 10,5. Chegou no 18? Não. Mais 3,5 vai dar 14. 14, né? Chegou no 18? Não. Não sou mais novo. Mas, se eu somar 3,5, 14 com 3,5 vai dar 17,5, né? Então, somando com 3,5 vai dar 17,5. Show de bola. Tá? Show de bola. Então, só concluindo aqui, continuando aqui, ó. 3,5 com 3,5, 7. 7, 7 são 14. 14 com mais 3,5, 15, 16, 17, 17,5. Não chegou no 18. Para chegar no 18, falta o 0,5. Beleza. Boa. Então, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomadas para essa lavanderia, tá? Mas vamos ver como é que a norma pede para distribuir as potências. As 3 primeiras vão ser 600. Os 3 pontos vão ser 600. Então, 600 VA, que é a potência total, mais 600 no segundo, mais 600 no terceiro. E os demais? 100 VA para os excedentes. Então, 100 aqui, mais 100 aqui. Então, vamos lá. 600... Aliás, tem mais um bem aqui, né? Quase que esquecendo, ó. Que são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 termos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais um 100 aqui. Falta mais um 100 aqui. Pronto. 600, 1.200, 1.800, 1.900, 2.000, 2.100. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vão ser 6 tomadas de uso geral, 2.100 VA. Né? 1.800, 900, 2.000. Isso, perfeitamente. 2.100 VA. Então, essa é a quantidade mínima e potência que eu vou atribuir a essas tomadas aí, essas 6 tomadas, tá? Professor, vai ficar, se eu pegar os 2.100, né? E dividir por 6, vai ficar essa parcela dividida por 6 aí em cada tomada? Não. Essa potência que a gente está lidando aqui é só para fins de dividir circuito, tá? Não é que você não vai ficar uma potência de 100 VA numa tomada, 600 naquela ali, 100 naquela... Não, não é assim que vai funcionar, tá? Esses valores de potência que a norma está falando aí, ele serve exclusivamente para definir os circuitos. Você faz uma divisão de circuito,
ter mais ou menos uma ideia da carga que vai ter para botar o cabo correto, o disjuntor correto. Não tem como você colocar no mesmo circuito seis tomadas, né? E dizer, ó, aquela é 600, aquela é 100. Não, não é assim que funciona. As tomadas, se a gente for levar aqui ao pé da letra, daqui a pouco eu leio o chat aqui, já vi que apareceu um chat. As tomadas, se a gente for levar ao pé da letra, aqui no Ceará nós temos 220 volts. E a potência máxima que uma tomada, a corrente máxima que uma tomada fornece, segundo os fabricantes, é 10 amperes. Se eu quiser saber a potência máxima de uma tomada, é só multiplicar. VA. VA é o quê? Volt vezes ampere. Então, dá 2.200 VA. Cada tomada pode fornecer até 2.200 VA. Tá? Só que a gente vai reservar para todas essas 6 da lavanderia apenas 2.100. Beleza? Professor, repete Oi. só os últimos 3 minutos que minha internet travou. Antes de você começar os 220 volts aí. Daí Não, para frente. vou fazer mais exercício aqui, ó. É porque é o seguinte, não tem como você definir. Vamos supor que é o seguinte. Entendi. Você tem que definir o geral do É, circuito. vamos supor, botei uma tomada aqui, botei outra tomada aqui, botei 2, 3, 4, 5, são 6, né? Coloquei aqui 6 tomadas, tá? Não tem, gente, como você pegar no mesmo circuito e dizer, opa, essa aqui é 100. Opa, essa aqui é 600. Não. Cada tomada, ela pode fornecer, segundo o fabricante dela, até 2.200 VA. Por quê? Porque elas são equipadas para receber 220 volts e a corrente máxima que ela suporta, está escrito nela, é 10 amperes. Obviamente tem tomadas de 20, né? Mas é 10 amperes normalmente. Então, multiplicando o V vezes o A, nós temos os 2.200 VA. Então, Perfeito. para cada tomada, ela pode drenar da rede até 2.200 VA. Mas eu vou reservar para todas essas 6, 2.100. Esse 600 e o 100 aqui que a gente botou é só para chegar nesse valor de 2.100. Tá? Professor, me tirou uma dúvida. Pode falar. Tensão vezes corrente, não é a potência? Potência aparente, sim. É potência aparente. Isso. Que é o VA. Que é o VA, perfeito. Quando a gente vai para a alternada, são 3 potências: ativa, reativa e aparente. Na contínua, sim, é watt, tá? Mas na alternada são 3: ativa, reativa e aparente, que é da cerveja lá. Isso aí é a potência geral que vai passar no sistema, né? Aí Isso. a questão que vai ser utilizada por equipamento é outra particularidade. É o watt, perfeito. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não é que vai ficar 600 para uma e 100 para outra, não. Para o conjunto inteiro, eu estou reservando 2.100. Perfeito, tá bem claro. Beleza? Aparece o Margo no chat aqui. O Davi botou aqui, esses 6 primeiros são apenas com uma certa segurança? Perfeito, Davi, porque geralmente na cozinha... Tem o microfone aqui, deixa eu botar aqui. Pronto. É só responder de novo aqui o Davi. Davi Maia, né? Beleza, Davi. É porque é o seguinte, Davi, normalmente na cozinha nós temos os aparelhos mais potentes de uma casa normal, tá? É lá que vai ter um ferro, aliás, é lá que vai ter um micro-ondas, vai ter uma geladeira que vai estar ligada constantemente. Então, lá são os equipamentos de maior potência, tá? Professor, e o banheiro entrou no meio? Sim, o banheiro entrou no meio. Por que o banheiro entrou no meio? Cara, tem secador de cabelo que é de 2.000 watts, 1.800 watts. Meu Deus do céu. O secador de cabelo é tão potente que eu posso usar até de soprador térmico para entortar PVC, cara. Tem secador de cabelo potente. Oi. O rapaz fez uma pergunta interessante aí. A gente bota uma tomada dessa de 2 pontos. Ela é considerada como 2 tomadas, correto ou não? Perfeito, perfeito. A tomada dupla, Danísio. Perfeito, o Danísio botou isso aí, né? Tomada dupla é 2 pontos, tá? Aí o Narcélio botou, pode variar até 2.100 qualquer tomada, dessas de 10 amperes. Na verdade, cada tomada pode fornecer até 2.200, tá?
Mas imagina aí se todas fornecessem 2.200 ao mesmo tempo. Na prática, isso não Aí o acontece. disjuntor Né? dispara. Aí o disjuntor vai disparar. Então, a gente vai reservar para manter uma certa segurança, a gente vai amarrar nesse valorzinho aí, tá? Inclusive, esse valor 10 amperes, guardem ele, que ele é o valor mágico da próxima aula, que é da divisão de circuitos. Deixa eu ver, Giglevan, pode perguntar, Giglevan. Professor, é porque no caso... Giglevan tá dando microfonia, peraí. Eu vou desativar meu microfone e tu pergunta, tá? Tenta de novo, pode ir lá. Tá com o microfone. Se tu puder digitar, tá dando microfone aí, tá perto do som e do microfone, então um perto do outro. Porque, professor, no caso das tomadas, Boa. depende muito da questão da derivação, né? Porque se a derivação, muita gente gosta de colocar o fio pegando as duas tomadas, aí ele aquece. Aí ele não fica 10 amperes. Ele fica 10 amperes para as duas tomadas e a primeira ela vai dar o aquecimento. Tem que ter uma derivação do cabo para as duas tomadas, não é isso? Não. Essas tomadas, como elas futuramente, né, vão fazer parte do mesmo circuito, então, ó, o neutro que vai vir para a primeira é o mesmo da segunda, que é o mesmo da terceira. Todas elas vão ter aqui o mesmo neutro, tá? Como elas fazem parte do mesmo circuito, todas elas também vão ter o mesmo fase. Então, é normal, tá? Não precisa puxar um fase neutro lá do disjuntor para cá e outro, não. Essas aqui são as tomadas de uso geral. Mais na frente ainda vai ter as tomadas de uso específico. Aí é o que tu está falando. Vai ter que sair lá do quadro um fase e um neutro só para ela, tá? Só para complementar aqui, eu esqueci de colocar o aterramento, né? Então vai ter que ter um terra também para cada uma dessas tomadas. É o mesmo terra, tá? Então vai para cada tomada, Não, fase, neutro e terra, é o mesmo. Só jampear de uma para outra. Captou? é porque no caso o que acontece é do ponto. A fase e o neutro que vai para a caixa, muitas vezes a pessoa pega a fase e puxa nos dois pontos da tomada sem fazer a derivação da rede. Um cabo só passando pelos dois. O problema disso daí é que fica fiação exposta. Fiação exposta não é interessante, tá? Tentar fazer aqui o esquema que ele está dizendo, ó. O cara vem com, tá aqui a tomada, aqui as costas da tomada dupla, tá? Que são os parafusos aqui, ó. São os parafusos aqui. Deixa eu só mutar aqui rapidinho, depois tu liga o microfone de novo. Que fica o ventilador. Pronto. Aí o que é que geralmente o pessoal faz? O pessoal pega aqui o fase, né? Pega o cabo de fase, vem aqui. Aí ele só faz passar aqui direto nas duas, ó. Aí pega o cabo de neutro, mesma coisa. Pega o cabo de neutro até aqui. Aí desencapa. Leva aqui para as duas aqui o cobre, ó. O problema disso aqui é porque vai ficar uma fiação exposta, tá? O ideal, né? O ideal seria primeiro você olhar a tomada, tá? Porque segundo o fabricante, aliás, dependendo do fabricante, melhor explicando, vem um N bem pequenininho aqui, ó. Esse N é de neutro. E para piorar a nossa vida, para evitar de fazer isso, o fabricante bota o NB aqui já. Ou seja, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o fio neutro, jampear aqui, ou colocar um... Pode colocar um terminalzinho aqui na tomada para ficar uma conexão boa, tá? E... Deixa eu só apagar esses aqui. Pronto. Aí esse mesmo neutro, só botar de novo aqui, vem para cá. Esse amarelo é o fio de cobre, tá, gente? O azulzinho aqui é o isolante. Aí ele pega outro fio e faz isso aqui, ó. Pode fazer sem problema nenhum, tá? Mesma coisa do fase. Só mas dá muito trabalho, galera, dá trabalho demais. Fazer isso aqui que eu estou querendo mostrar dá muito trabalho, tá? Porém,
O fabricante bota assim, bota um N numa diagonal, outro N na outra. Aí você tem que É o fazer correto, né? essa... É porque a tomada assim e a outra tomada é para baixo, né? Só que o que eu queria que os fabricantes já fizessem, nem que encarecesse aí R$ 1 ou R$ 2 nas tomadas duplas, é fazer umas trilhas já feitas aqui. Só conecta aqui em cima e automaticamente já vai para baixo, tá? Todo fabricante fizesse isso aí, gera até uma segurança maior. Porque qual o problema desse filamentozinho aqui exposto? Gente, esse filete que está exposto aqui, se encostar em alguma parte, às vezes quebra um filete desse aí quebrou um filete desse aqui, aí ficou encostando aqui, ó, na parede, na terra. É fuga de corrente. É fuga de corrente. Então, não é interessante, tá? Tem que fazer os jumpers. Mas, voltando lá para o assunto, essas tomadas, todas elas, já que elas vão fazer parte do mesmo circuito, recebem o mesmo fase, recebem o mesmo neutro. Então, daqui já poderia puxar para outra tomada. E Mas, assim, professor, então me corrige só se eu estiver errado. Eu só aprendi errado, né? Entre essas duas entradas, quando ele passa direto de uma para outra, sem fazer essa derivação que o senhor fez, ela vai causar um aquecimento aqui entre as duas, porque ela vai estar dividindo essa tensão entre essas duas tomadas. não. Diferente dessa derivação que o senhor fez aqui no azul. O que Acho causaria o não. aquecimento seria, por exemplo, uma não firmeza na conexão. Isso aqui não causa aquecimento, não. Conectores. Exatamente. Se eu não apertar com muita firmeza aqui, aí vai causar aquecimento. Inclusive, qual é a manutenção que você vai fazer no quadro de distribuição? É apertar parafuso. Essa é a manutenção. Tá? Agora, Acosto dos bornes. o aquecimento é natural, é uma consequência da energia elétrica, mas não é porque está passando aqui direto que vai aquecer, não. O que faria o aquecimento acontecer é esses parafusos aqui frouxos, né? Não apertados bem. O que pode também causar aquecimento é o Ok. equipamento, a potência. Se for Sim, num equipamento muito potente, né, professor? exato. Na tomada não dimensionada com cabo específico, né? Aí Pode dá até aquecimento. carbonizar aqui, ficar bem pretinho as tomadas. Professor, esqueceu o aterramento aí, professor. Acabou de ter... Tá pronto. Ixi, sal laranja. Pronto. É para ficar mais barato. É porque não está nessa aula ainda. Porque não está nessa aula ainda, mas vamos lá. O Márcio... Pode falar, Márcio. Professor, boa noite. Boa noite. Essas 6 tomadas, eu tenho que dispor ela no ambiente nas medidas de 3 em 3, ou eu posso botar do jeito que eu quiser? A norma pede, né, que fique 2 acima da pia, né, da bancada da pia. E as outras você espaço o mais uniformemente possível. Às vezes dá para fazer uniforme, às vezes não. Por exemplo, se eu quisesse botar, essa parede não tem nenhuma. De repente eu não botei nenhum porque aqui é uma entrada de algum outro lugar, né? Enfim, cada caso é um caso a ser estudado, entendeu? Beleza. Vou botar aqui, pronto. As 6 tomadas agora distribuída melhor, né? Então, cada caso é um caso a se estudar, tá? Beleza. Então, vamos continuar. Vamos continuar que a gente desfocou um pouquinho aqui, mas é por uma boa causa, tá? Olha como é fácil. Nos demais cômodos, basta 100 VA, tá? Então, lembrando, 600 VA, banheiro, cozinha, copa e essas áreas aí parecidas, tá? E o banheiro entrou no meio aí desses 600, porque, como eu falei anteriormente, nós temos aparelhos de muita potência, chapinha, secador de cabelo. Cara, tem secador de cabelo de 1.800 watts. Meu Deus do céu. É um secador tão potente que se você botar uma tubulação de PVC, 1 minuto, nem 10 segundos lá no PVC, ele já fica maleável, já entorta o PVC, né? Eu chamo de soprador térmico, né? Nem secador de cabelo, não. Mas, enfim. Então, vamos lá agora fazer aqui alguns exercícios para poder fixar, tá? Vamos pegar aqui esse quarto primeiro. Vamos para ficar mais fácil de entender aqui. Vamos supor que o quarto tem essas dimensões aqui. Vamos fechar tudo no quadrado, tá? Mas o quarto ele vem só até aqui e faz aqui. Gente, se eu estou dizendo que o quarto é maior, com certeza vai dar a quantidade mínima acima do normal, tá? Por exemplo, vamos supor
que eu tivesse fechado aqui, né, para ficar o tamanho exato do quarto. Aí aqui deu 3 tomadas. Opa, 3 tomadas. Aí se eu não tivesse fechado aqui, ia dar 4. Só que se deu 4, gente, não está contra a norma. Então, não tem problema você fazer um arredondamentozinho aqui não, tá? Desde que seja para mais. Não é interessante arredondar para menos, mas arredondar para mais ou superdimensionar a quantidade de tomada é sim bem interessante. Apareceu uma pergunta aqui. A tomada do banheiro, eu posso derivar de outra tomada? Sim, a tomada do banheiro, ela pode sim fazer parte de outros circuitos. Ela não é ainda uma tomada de uso específico, tá? A de uso específico é a do chuveiro elétrico. Aí sim é de uso específico, beleza? Ok, então vamos pegar aqui esse quarto. Primeiro passo, vamos fazer a iluminação e as tomadas. Vamos lá, começar com a iluminação. Vou botar aqui um pouquinho mais em cima. Vou botar aqui dentro. Para iluminação, nós precisamos da área. E a área, gente, a área é só você multiplicar um lado pelo outro. Então, essa minha área aqui vai dar 3,25. Meu Deus do céu. Para que eu botei esses valores aí? 4,15, só para dar trabalho. Eu estou sem a calculadora aqui perto de mim. Alguém tem calculadora aí para fazer para mim, para me ajudar aí, ó? Deixa eu ver se eu abro aqui. 13,48. Calque. Não é ligeiro, não é bom. 13,48? Oh. Aí a área, gente, Peraí, cadê o quadrado? Aí a iluminação é só pela área. Tá? Só pela área. O que é que você vai fazer? Você vai quebrar a primeira em 6 e as outras em 4 em 4. Então, 6 com 4, 10. Chegou no 13? Não. Para chegar no 13, eu tenho que somar mais quanto? 3,48. Só que esse 3,48 que eu vou estar somando aqui não vai virar potência extra, tá? A iluminação, o quebrado, você ignora ele. Então, aqui vai ficar 100 VA na primeira, mais 60 VA na segunda, tá? E esse 48 você simplesmente ignora. Tchau, 48. Ignora ele. Boa. Ok, então deu 2 tomadas, 2 lâmpadas, 160 VA, né? A parte de tomadas, fazer aqui. Não, é porque a tomada, mas é que eu fiz a lâmpada primeiro para poder já ir relembrando, né? Lâmpada vai dar 2 pontos de luz, 160 VA. Tomada é através do perímetro. Então, calcular o perímetro. Vamos lá, quem está com a calculadora aí vai fazendo junto comigo aí. É 3,25 mais 4,15 mais 3,25 mais 4,15. Deixar pequenininho aqui. E aí, quem me ajuda nesse perímetro aí? (14,8). Obrigado, Márcio. 14,8 metros. Show de bola. Aí aqui, gente, a tomada, você tem que saber o tipo de ambiente. Quando é iluminação, independe do ambiente. Tanto faz quarto ou cozinha, a regra é a mesma. Porém, para a tomada, depende do ambiente. Geralmente as cozinhas e lavanderias, geralmente elas são ambientes menores do que quarto e sala e tem equipamentos mais potentes. Por isso que são regras diferentes, tá? Então, quarto, a regra é de 5 em 5. Tá? Só não decorei ainda. Gente, é só com o tempo, tá? Se você já decorou que é 5 em 5, você é gênio. Então, é devagarzinho, não é de uma vez, não. Então, vai ficar 5 mais 5, 10. Se eu somar mais 5, fechou os 15, passou.
Então, para não passar aqui, eu vou botar 4,8 para ficar os 14,8 e ficar tranquilo, tá? Por ser quarto, perdão, todas as demais tomadas é 100 VA. Então, aqui, ó, é 100 VA na primeira, mais 100 VA na segunda. Professor, esse 4,8 vai virar tomada? Vai sim. Esse 4,8 vira sim tomada. Então, as minhas respostas ficaram assim, ó. Espera aí. Aqui. Então, vou botar aqui uma setinha. Esse meu quarto aqui ficou... vou botar aqui 2 pontos de luz para esse quarto, só aumentar a fonte. 2 pontos de luz e eu vou reservar para ele 160 VA de iluminação. Já a parte de tomada, vão ficar 3 tomadas, 3 TUG e a potência 300 VA. Show de bola! Reginaldo, Reginaldo perguntou, tem como determinar a potência de iluminação? Pela 5410, já é essa daqui mesmo, a 160 VA. Tá? Já é a potência que a gente reserva para ela aí. Agora, professor, qual é a lâmpada? Aí você que vai escolher. Como é um ambiente residencial, tá? Uma lâmpada aí de 9 watts já é o suficiente para nos atender, tá? A altura também, Márcio, você que vai negociar, você que vai ter que decidir, tá? Padronizado, nós temos 3 alturas, se bem que não é mais padronizado, a gente vai ver lá no finalzinho, que a norma dessa 5444, que é dessa simbologia, ela foi descontinuada, ela não existe mais, cancelaram a norma, a gente usa o símbolo que quiser. Então, as tomadas nessa norma antiga era 30 centímetros, 1,30 m e 2 metros de altura, tá? Então, você pode botar uma altura diferente, desde que você descreva aí no projeto e converse também com o cliente, né? Se o cliente não tiver cliente, né, for na planta ainda, aí você faz uma estimativa. Bota as tomadas 1,30 m só do interruptor. O resto bota tudo baixo. Tudo baixo. Depende do ambiente. Na cozinha não pode ser baixo, tem que ser médio. Então, só vai com o tempo mesmo. Tá? Só vai com o tempo de experiência aí para poder desenrolar aí, tá? Pessoal, tranquilo aí até agora? Sobre esse quarto aqui, beleza? Show, né? Vou fazer o banheiro. Pode perguntar, tá, gente? ...70 centímetros, Gil Levão, eu acho muito intermediário. Como eu tenho 1 metro e quase 1,80 m, eu boto geralmente 1,30 m mesmo. Depende, se for para não, dá certo, né? É porque já abaixo eu boto 30, né? Aí a 70 eu sou muito fã, não. Eu prefiro as 3 lá da 5444, né? E criança pode mexer em tomada, não, mano. Deixa a criança fora da tomada, mas deixa a criança longe disso aí. 110 de altura, centímetros, pode botar. 1,10 m, 1,20 m. Eu boto 1,30 m. 1,30 m mesmo. Então, se for o que eu tenho aqui, pode botar 3 metros de altura que ele vai pegar, viu? Ufo. 30 de altura que é baixo. Não, mas em alguns ambientes, né, a gente bota essa... É porque depende, cara, depende. Vai botar lá na sala, aí bota uma mais baixa, né? No quarto também, perto dos armários, uma mais baixinha, né? Aí for imaginar que vai ter uma cômoda ali, aí já bota uma mais alta. Então, vai na imaginação, né? Beleza. 1,30 m, também eu gosto muito de 1,30 m. 1,30 m, 30 e 2. Eu praticamente só uso essas 3 mesmo, tá? Porque é a norma antiga que foi cancelada, mas quer fazer um brasileiro usar uma norma? Cancela ela. Cancela.
Cara, eu nunca vi uma norma mais respeitada do que a cancelada, que é a 5444, que fala dessas simbologias aí. Todo mundo... a 54 foi cancelada, essa 5444, e você pode botar o símbolo que você quiser, desde que você descreva na legenda. Só que todo mundo segue a 5444. Nunca vi uma norma tão seguida e cancelada, né? Sim, sempre depois do piso acabado, Reginaldo. Muito bem lembrado, tá? Muito bem lembrado. Mas volta que o nosso foco não é discutir a altura de tomada. Ainda vai ter aula disso daí ainda na prática. Nosso foco agora é olhar para esse banheiro aqui e dizer quantas lâmpadas, qual é a potência, e quantas tomadas e qual é a potência. O Aldanilson perguntou, posso colocar um circuito para o quarto e derivar para a sala? Sim, Aldanilson, pode. Na próxima aula, a gente já vai entrar na divisão de circuitos, tá? A gente vai destrinchar aí bem direitinho o que a norma fala para dividir circuitos e resolver, tá? Vamos lá, banheiro. Quanto é a área desse banheiro? Vou baixar essa fonte um pouquinho. É 3,25 vezes 2, então vai dar 6,5, né? 6,5 metros quadrados. Então, 6,4. 5, não? É 25, não é verdade? Aí, ó, vai dar 6 mais 0,5, só que esse 0,5 já era, né? Professor, na iluminação sempre começa com 6? Sim. Na iluminação sempre começa com 6, tá? E depois é de 4 em 4. Então, esse meio aqui, ó... Ih, rapaz, nem vou usar. Então, ficou somente 100 VA. Só para vocês terem uma ideia, né, cara? A norma, na época que ela foi feita, tinha lâmpada de 100 watts. Então, para que eu vou reservar 100 VA para uma iluminação de um banheiro se eu vou botar uma lâmpada de LED de 9, de 7? Então, essa norma ela precisa de uma revisão, tá? Não tem mais nem lâmpada incandescente para vender. Tem umas halógenas ali, mas incandescente não encontra não, tá? Deixa eu ver, alguém levantou a mão? Foi. Pode falar, Márcio. Professor, se eu pegar no caso, um banheiro com menos de 6 metros quadrados, 5, alguma coisa, eu trato só como 100 VA e pronto? 100 VA, perfeito, 100 VA. Independente do tamanho do ambiente, tem que ter uma iluminação para ele, tá? Se for menor que isso aí, um ponto de luz 100 VA. Cara, eu sou contra, porque não tem lâmpada de 100 watts, mas é a norma. A regra é clara, né? Então, norma não se discute, né? Norma se cumpre. Então, 100 VA. Beleza. Agora a Professor, parte... tirando uma dúvida. Na hora. O senhor disse que o senhor é contra porque não tem mais lâmpada de 100 volts, não é de ouro? Isso. A gente usa hoje as de LED, né? Um exemplo, 9 watts aí. Isso, 9, 7, 11. Aí, isso interferia na potência basicamente só do disjuntor, não? Perfeito. Eu vou estar... Mas, pode falar. aí o cara vai o quê? Usar um disjuntor de 2 amperes? Não, relaxa, ainda vamos dividir o circuito ainda. Respira fundo. Beleza. Tenha paciência que é a próxima aula, tá? Próxima aula é a aula de divisão de circuitos. Show. Tranquilo? Respira fundo. É porque tem que segurar. Aliás, quarta-feira tem aula? Peraí que mandaram um comunicado hoje. Boa pergunta aí. Hoje é 20, né? Alguém mandou dia 22. Dia 22, quarta-feira. Vai ter, não? Alguém mandou um comunicado ali no grupo que pegou de outro lugar, né? Eu não fui informado ainda não, mas... Eu acho que não tem aula na quarta. O dia 23 é que não tem, né? Tem que olhar aquele comunicado lá. Se for dia 22, que for já começar o Natal, aí não tem não. Eu não vi comunicado em grupo, não. Tem lá. Dia 23, 24, comunicado é dia 25 e 23. 26. Então quarta-feira, fuja não, viu? Pode rir. 23, 24, 25 e 26. Show de bola. Pois não fuja não. Quarta-feira Não teremos aulas. teremos aula, quarta-feira. Aí na próxima segunda não vai ter, Mas está dizendo aqui as datas. É dia 23, dia 24, dia 25 e 26 de dezembro. Não teremos aula devido às festas natalinas nos dias.
Vai ter uma confra lá no CPEP para mim, ó. Vou lá já. Dia Nós 23. também, é? Só para os professores, para os funcionários. E os alunos. O aluno tem que dividir, fazer como é que chama? Aí quebra a empresa. Os alunos foi que pagaram a festa. Vai dar Lógico, certo. Vai dar certo. alguém tem que pagar, mano. Ó, dia 27 tem aula, então. Dia 29 também. Então, nosso calendário aí tá firme. Para nossa turma aqui não vai interferir nada, não, esses dias. Boa. Boa, Giglão. A aula que vem, fala, não. Divisão de circuito é bem tranquilo também. Não tem segredo, não. Vamos aqui para o banheiro, tá? Gente, banheiro faz conta não, tá? Uma tomada e acabou. 600 VA. Banheiro, uma TUG. Pelo menos um. Pode botar duas? Pode. Professor, e se o cliente quiser botar 2 tomadas nesse banheiro, vou reservar quanto? Galera, se ele quiser colocar mais, a regra do banheiro é igual à regra da cozinha. As 3 primeiras 600. Então, se ele quiser colocar 2 tomadas, ele tem que reservar 1.200 VA para esse banheiro. Eu não concordo muito não, porque vai ficar talvez um circuito só para poucas tomadas. Então, vai ficar mais caro o projeto. Então, geralmente a gente faz tudo com o mínimo. Uma ou outra coisa a gente bota para cima, né? No caso de tomada de sala, por exemplo, mas a gente faz tudo no mínimo para poder não ficar tão caro assim o nosso projeto. Então, banheiro. Como é que ficou o resultado aqui do banheiro? Ficou uma lâmpada, né? Vou chamar aqui um ponto de luz. Um PL 100 VA. E uma TUG. Uma TUG 600 VA. Tranquilo, senhores, até agora? Show? Tranquilo. Gente, não existe pergunta besta, viu? Existe o besta que paga um horror de dinheiro e não pergunta nada. Se tem dúvida, pergunte, cara. Não, qualquer dúvida, pode ser até de matemática. Se tiver com professor, esse valor aí, pergunte, cara, pergunte. Não tem pergunta besta, não. Eu sou muito paciente, eu respondo sim, tá? Beleza. Então. Boa noite, professor. Noite. Chegou agora? Ou tá saindo? Valdo. Não, desde o início que eu estou aqui na aula. Só uma dúvida. Eu estou pensando em colocar um chuveiro elétrico no banheiro. Boa. Eu tenho que fazer outra instalação puxando do quadro. Perfeito. Somente para essa tomada do elétrico. Porque chuveiro... Não suportaria a instalação atual? Não. Ela suportaria para um banho de 2 minutos, 3 minutos, correndo o risco do extintor disparar. Então, não recomendo você... aliás, eu estou presumindo que tu está com um disjuntor de 16 amperes, né? Provavelmente deve estar um de 16 ou um de 10 aí na tua instalação, porque tem que ver. É um de 16. Então, puxe o outro, tá? Puxe o outro lá do quadro. E faça até a instalação tem que ser outra, né? Porque chuveiro elétrico, cara, eles são muito potentes, tá? Você vai comprar um chuveiro, já é 4.000 watts, 3.800 watts, então, se você encontrar um de 3.200 ou um de potência assim não tão grande, pode meter bronca nele aí, tá? 4.000, 5.000, a não ser que você queira depenar frango, né? Alguma coisa do tipo assim, mas... Ei, professor, fazer uma pergunta para o senhor. Bora. Fui fazer ali um orçamento com uma mulher, ela disse que já trocou o chuveiro dela 5 vezes, que está queimando direto. A gente já trocou também a fiação e botou um disjuntor só para o chuveiro, mas continua queimando. E aí? Bota um cabo mais grosso. Chamar o Mr. M. Recomendação, bote um chuveiro menos potente, cara. É difícil. Trocou a cabeação, mas botou a cabeação correta? Pois é, deve ter botado um cabo de 6, provavelmente. Pois é, a cabeação que ela botou é de 6 milímetros mesmo. Pois é, geralmente o pessoal bota um cabo de 6 a emenda também. Oi? Botar de quê? A emenda do cabo do chuveiro, entendeu? Não, os caras já foram feitos... Foi feito 2 vezes, 3 vezes, mas os caras fazem bem feito ali, mano. Provavelmente é chuveiro muito exagerado. 7.000 watts. Um chuveiro mais humildezinho aí, de 3.500, aí dá de boa, tá?
Mas Vou pode dizer ser, para ela que também, ela esquente a água no fogo, tá mais barato. Como é? pode ser também a instalação dela que está oscilando. Ela esquenta, Queima o chuveiro. esquenta a água no fogo. É porque, cara, o chuveiro, ele é basicamente uma resistência. Então, para queimar um chuveiro, não é fácil, não. Ele é um resistor, só queima se chegar lá 300 volts, uma tensão muito grande. Se for uma tensão pequena que chegar lá, vamos supor que essa moça aí, ela tá no fim da linha da rede lá, né? É a última casa do transformador. Então, lá chegando 120 volts, ou 120, perdão, lá chegando 200, 180 volts, né? Então, o chuveiro simplesmente não ia funcionar aquecendo o que tinha que aquecer, mas ele ia funcionar. Para queimar um chuveiro, não é tão fácil, não, tá? Provavelmente pode ser esse cabeamento que está queimando a conexão, mas queimar um chuveiro é complicado. Não, Pois é. é o Mr. M. Depois eu vou lá fazer um teste lá, tacar fogo lá. É o Mr. M aí, viu? Tem alguém sabotando aí a casa dessa mulher. Chamar ele que não tem mais Aqui, para ó. onde correr, não. Disjuntor não desarma, queima é o chuveiro, não é isso? Pelo que eu entendi? Ó, outra coisa. Ei, professor. A norma Pode proíbe ser usar tomada porque... de chuveiro, viu? Tem que ser conexão direta, viu? Ligação direta, viu? Como é? Professor, Não entendi, não. A norma, ela proíbe usar tomada para chuveiro. Tem que ser ligação direta. Ah, beleza. Direta com conector. Não pode ter tomada mais não, viu? ei, professor, não pode ser que o chuveiro esteja ficando com nível de água baixo, não? É, pode ser. Tem uma boa... mas só que geralmente a caixa d'água empurra para baixo, né? Ela já tem caixa d'água, né? Então, pode ser também, mas não é se descartar, né? Não, porque o chuveiro elétrico ele reserva uma água ali, né? Sim, tem que estar uma água lá dentro para poder ir caindo, né? Se tá vazio, aí de fato sim, ele pode queima. ter uma resistência desse jeito, mas como é uma caixa d'água que fica em cima, tem que ver também essa vazão da água que tá vindo, né? Vai que a caixa d'água tá abaixo do nível do chuveiro, sei lá, como é que funciona aí essas casas aí, né? A gente encontra cada... Cara, depois que eu encontrei, eu pensava que era a zoação dos caras, mas depois que eu encontrei uma emenda isolada com saco de mercantil, eu não duvido mais de nada. Eu não duvido mais de nada. Fui na casa do cliente para instalar energia solar, fui tirar foto do quadro, tive que esconder essa emenda para poder tirar a foto, porque eu não estava com nenhuma ferramenta lá, mas os caras fizeram uma emenda, uma isolação com saco de mercantil. Então, se os caras fazem isolação com saco de mercantil, pode ser que tenha uma caixa d'água abaixo do nível do chuveiro, né? Mas eu acho muito difícil, mas tem que estudar lá, tem que estudar lá. Também tem que ver o esquema da ligação, né, professor? Se a pessoa inverter os fios, possa ser que a vida útil do equipamento diminua, né? Tem um esquema lá. Eu sou muito realista. O cara que vai lá, para mim, ele acertou, entendeu? Porque o cara que vai lá quer fazer o serviço, ganhar o dinheiro e ir embora. Não quer ficar lá indo e voltando para fazer o mesmo serviço, não. Então, os caras, geralmente, os eletricistas que eu conheço, geralmente eles trabalham direito. É um ou outro aí que é o pedricista que faz esse negócio de botar um saco aí, mas os caras fazem direito. Então, tem que analisar bem direitinho isso aí. Tá? Mas cuida, volta. Vou voltar aqui rapidinho. De novo. É sempre bom essas conversas aí, né? É isso mesmo. Cozinha. 4 por 3,15. Quem me ajuda na cozinha? Perímetro da cozinha. Aliás, começar com a área, perdão, né? Vou botar lá dentro. Área da cozinha. A área vai dar 4 vezes 3, 12, 12,6, provavelmente. Só confirmar com os colegas aqui. Boa, Guilherme, obrigado. Essa é a área. Então, o que a gente vai fazer com essa área aí? A gente vai quebrar ela, né, em várias áreas menores. A primeira é sempre de 6. Galera, esse é o problema. Tem que exercitar. Tá? Tem que rever isso aí, fazer outro exemplo, tem que assistir o vídeo de novo na hora do exercício. Na hora que estiver conversando coisa que não é do exercício, pula. Né? Então, tem que estudar, galera, porque são muitos números diferentes, são muitas regras diferentes, então só vai praticando aí, fazendo, revendo o vídeo. Pega essa questão aí, anota os dados,
faz sozinho, depois só faz comparar com o resultado final aqui e avança para o final do vídeo. Então, é uma boa forma de estudar, tá? Então, iluminação começa com 6 e depois de 4 em 4. 6 mais 4, 10. Se eu somar mais 4, vai dar 14 que passou. Então, para não passar, eu vou somar aqui 2,6. Mas eu sei que esse 2,6 não vai virar lâmpada extra. Então, eu vou cortar ele aqui, ó. Tá com um tracinho mais fininho. Ok, então vai ficar aqui a parte de iluminação. Ficou 2 pontos de luz. Alguém não entendeu porque eu estou botando 2 pontos de luz? Todo mundo entendeu? Que eu somei 2 vezes, ó, o 6 e o 4. Ó. E a potência que eu reservo é... A primeira é de 100 e a segunda é de 60, 160 VA. Deixa eu botar aqui embaixo. A primeira aqui é de 100. Gente, pergunte. Se não está entendendo, pergunte. Vantagem da live síncrona é essa, né? Está online com o professor. Estou com dúvida, mas é sobre dimensão de cabeamento, aí é só amanhã, é só a próxima aula, né? No futuro. Dimensão de cabeamento não é nem próxima aula ainda. São vários e vários critérios. Queda de tensão, ampacidade. Vocês vão aprender um termo novo chamado de ampacidade. Um termo bonito, né? Digo, Levan, não sei te dizer até quando, porque eu geralmente posto no YouTube e do YouTube vai no link lá. Aí esse link do YouTube, ele não só vê quem tem um link, fica lá no ambiente, né? Eu não sei se vocês vão ter acesso após concluir, mas conversa com a coordenação sobre isso aí, que é bacana, né? Ok, vamos para a parte agora das tomadas. Tomada, gente, é pelo perímetro. Quanto é o perímetro desse ambiente? E só somar todo mundo, né? 4, 3 e 15, 3 e 15 dá 6 e 30. 6 e 30 com 4, 10. Então dá 14 e 30, se eu não tiver errado aqui a conta de cabeça. Obrigado, Guilherme. Ok. Exatamente, 14 e 30. Agora a gente vai pegar esses 14 e 30 e vai quebrar de 3,5 e 3,5. Professor, eu posso pegar o 14,3 e dividir por 3,5? Pode sim. O que importa, gente, é chegar no resultado. Dá 5 tomadas. Deu a 5, né? Vamos fazer aqui... 4,08. Boa, vamos fazer aqui do jeito que a gente estava fazendo aqui, ó. Esse 0,8 que apareceu aí vai virar uma tomada extra. Tá? Então vai ficar 5. Vai dar 5. Mas vamos fazer do método tradicional aqui. 3,5 com 3,5. Aí vai dar 7. Com 3,5 dá 10,5. Com mais 3,5 vai dar 14, né? 7 são 14. Então, para fechar aí, 0,3. Então, quando é cozinha, a regra é diferente. Quando é cozinha, as 3 primeiras são 600. Então, aqui é 600 mais 600 mais 600. E as demais são de 100. Então, aqui deu um total de 5 tomadas de uso geral, 1.800, 1.900, 2.000 VA. Então, tivemos aqui um total de 5 tomadas de uso geral e 2.000 VA. Boa, 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 boa. Esse 0,30 sobrando, Gigo Levan, que ele escreveu no chat aqui, viram tomada extra. A regra é clara. A regra é clara. A fração, que a norma falou, a fração de perímetro entra. Então, a regra manda colocar. Que nem lá na iluminação, ele disse que tem que ser inteiro. A fração não é, tem que ser inteiro. Oi, pode falar. Me tira uma dúvida. É só questão de cozinhas e lavanderias que as 3 primeiras são de 600 VA, assim? Cozinha, lavanderia e banheiro, tá? Copa, cozinha, esses locais aí que tem a pia, a torneira. Muito fluxo. Sala e quarto, escritório, o resto é 5 em 5. 100. 100 VA. E 5 em 5. É 100 VA tudo. Show? Aí em casa vocês fazem essa sala e esse quarto aí. Para encerrar a nossa aula de hoje, ainda falta mais um tópicozinho aqui, tá? Áreas molhadas. Boa, Daiane. Boa.
para encerrar nossa aulinha de hoje, ainda falta mais um tópico aqui. Pessoal, com relação a esses cálculos aí, tranquilo? Eu estou tirando aqui um print dessa tela aqui. Tá? E vou deixar ele acesso lá no grupo do WhatsApp, mas... você não faz parte do grupo, não. Tá um vídeo, né? Tem um vídeo todinho com aula desde o começo, então você pode pausar aí e entrar aí e conversar direitinho. Show de bola. Então vamos lá para o nosso último assunto da aula de hoje, que é tomada de uso específico. Tomada de uso específico, tá? Tomada de uso específico são tomadas destinadas para ligar um único equipamento, só para aquele equipamento. Nada mais vai ser ligado a essa tomada. A tomada geral, eu posso botar um carregador de celular, posso tirar, botar uma TV, posso tirar, botar, enfim, o que eu quiser. É uma tomada de uso geral. Essa que eu vou falar agora é tomada de uso específico. Tá? E as regras... Oi? Tira só uma dúvida aqui. E esses aparelhos novos que são essas Airfry, né? Ela pode ser usada ou era interessante criar uma tomada específica? O ideal é usar ela na cozinha, né? Porque Sim. a gente pode usar na cozinha, sem problema, tá? Pode usar. Vai usar embaixo do chuveiro, não, pelo amor de Deus. E o pior, cara, que a gente pensa que é brasileiro que tem essas manias, mas não. Usar ela com chuveiro elétrico. Já ouvi relatos lá nos States, né, que tá dizendo assim, ó, não use o micro-ondas se estiver tomando banho. Ou seja, ou só usa o micro-ondas ou toma banho, porque senão o chuveiro dispara. O disjuntor dispara, perdão, tá? Tem umas gambiarras, só pode usar uma coisa para não usar outra, né? Então, mas sim, a airfryer, ela pode ser usada em tomada normal. Que nem a máquina de lavar roupa, que nem o micro-ondas, eles podem ser tomada geral, tá? A gente vai ver aqui as regras que vão determinar se o aparelho vai ser geral ou se ele é específico, beleza? Primeiro, quem vai ser tomada de uso específico? Qualquer equipamento trifásico. Qualquer equipamento trifásico, obviamente, ele vai precisar de 3 fases e 1 terra, ele vai precisar de 4 pinos, então ele não vai ser usado na tomada normal, que só tem 3, que é fase, neutro e terra. Tá? Professor, eu consigo fazer, eu boto os 3 pinos em cada... Não, isso é gambiarra, galera. Isso é gambiarra. O equipamento trifásico, uma tomada normal, geral, é gambiarra. Tem que ser um plug especial. Aliás, o plug do trifásico é especial com tomada 3P mais T. Tá? Outra que interessantíssimo. Qualquer equipamento com corrente maior que 10 amperes. Então, se for equipamento trifásico, já é tomada específica. Se for equipamento com corrente maior que 10 amperes, já é tomada específica. Alguém consegue me dizer o porquê? Que se for maior que 10, tem que ser tomada específica? Já comentei na aula já. Por causa da corrente, né, professor? 10 amperes é a corrente máxima que uma tomada normal suporta, né? Aí tem que ser uma tomada específica de 20 amperes. Acima de 10, né? Então já não vai caber na tomada geral. Tomada geral é até 10. Então essa é a condição da airfryer. Você vai lá, calcula a corrente da airfryer. Se a corrente for maior que 10 amperes, então... Por exemplo, eu tenho não vai ficar. Pode falar. uma máquina de solda monofásica e a mesma só entra na tomada de 20 amperes, porque o plug dela é maior. Perfeito, é um diâmetro maior. Perfeitamente. Aí o pessoal comprou um T que cabe no T, mas não cabe na tomada. Eu boto o T e o T na tomada, né? Gambiarra. Aí tá, gambiarra, é só o que eu vejo, cara. O cara pega essas tomadas de 20 amperes, esses plugs de 20 amperes, aí bota num T, que cabe, ele dá uma forçada no T e bota na tomada. Quando o cara não pega um ferro de soldar e abre um pouquinho o furo do T, né? Acontece também. Então, é assim mesmo. O brasileiro é assim mesmo. Ele quer dar um jeitinho em tudo, né? Mas vamos lá. Então, se a corrente do equipamento for mais do que 10 amperes, você vai botar uma tomada de uso específico. Oi, Weberson, pode falar, Weberson. Pronto, professor. Só uma observação no decorrente da atualização dessas normas.
seria interessante, não sei, mas seria interessante as residências ter um ponto específico. Por exemplo, tem um colega meu que ele é soldador, ele precisa fazer um serviço na casa do cliente. Lá não vai ter uma tomada de 20 amperes para ele botar a máquina de solda, o equipamento com amperagem alta, entendeu? As residências, no geral, ela tem até 10 amperes, mas a norma fala de que, eu não sei, pode ser opção do cliente, né, da pessoa, de deixar uma tomada específica para elaborar trabalhos externos. Pode sim, é show de bola. É show de bola fazer isso aí, tá? Desde que o cabo seja... Engraçado, aconteceu isso aí comigo esses dias, professor. Tive um soldador aqui em casa, foi uma briga para encontrar uma tomada que segurasse a máquina dele. Só consegui resolver o problema na casa do vizinho, porque aqui em casa caía tudo. Cara, tem que comprar uma máquina adequada para o serviço dele, né? Se é um serviço doméstico, tem que pegar uma máquina menorzinha. Então, o cara profissional ele vai ter 2 ou 3 máquinas, pelo menos 2, né? Uma para uso em residência, que não tem essas tomadas, não é disparar. Aí o cara vai perder o serviço que não tem tomada. Então, tem que fazer esses esquemas aí, tá? Seguinte. Essa equação que está aqui, ela é uma equação que você pode usar em qualquer item para encontrar a corrente. Tá? Então, esse IN aqui é a corrente nominal, que se essa corrente for maior do que 10, o meu equipamento obrigatoriamente tem que ficar uma tomada de uso específico. Tá? Professor, e se o meu aparelho tiver menos que 10? Aí fica a seu critério colocar ou não em tomada de uso específico. Uma outra regrinha que eu não coloquei aqui é equipamento estacionário. O que é um equipamento estacionário? É um equipamento que você instala e lá ele fica, né? Então, você não vai, por exemplo, pegar um ar-condicionado, por exemplo. Se você quiser mudar um ar-condicionado de lugar, tem que fazer uma reforma. Ele é um equipamento estacionário. Então, geralmente o ar-condicionado, ele fica sim em tomada de uso específico, tá? Lembrando, essa formulazinha aqui, aliás, observando aqui, né? Essa fórmula aqui é para a gente encontrar a corrente quando eu tiver a potência, a tensão e esse fator de potência que a gente vai entrar em detalhe na parte dos circuitos mais na frente. Tá? Então, só vai usar esse raiz de 3. Só vai usar esse raiz de 3 se o equipamento for trifásico. E esse Nzinho aqui é o rendimento. Só vai usar se for motor. Então, se você quiser encontrar a corrente, não é só pegar a potência e dividir pela tensão, como a gente vinha fazendo lá em eletricidade básica. Você não pega a potência e divide pela tensão. Não. Quando eu estou na alternada, vai aparecer esse carinha aqui, que é o fator de potência. Então, geralmente, esse fator de potência, ele vai assumir 2 valores. Esse fator de potência ele vai ser 1 para equipamento resistivo, para resistências, e vai ser 0,8 para motores. Então, se tiver motor, você vai botar 0,8. Se for só uma resistência, você vai colocar 1. Tá esse cosseno de φ aqui, ó. Tá? Então, é um pouco complicado, mas vamos lá. Por exemplo, ó, será que essa máquina de lavar roupa, ela vai ficar uma tomada de uso específico? Vai ficar uma tomada de uso específico? Vamos ver. A fórmula é assim, ó. Não é trifásico, então não tem raiz de 3, tá? Não é um motor que tem aquela plaquinha, então não tem rendimento. Então, a corrente vai ficar igual à potência, que está em watt, dividido pela tensão, vezes o fator de potência. Vou chamar aqui de FP. Fator de potência. Essa equação você utiliza para encontrar a corrente dos equipamentos. Sendo que esse fator de potência ele pode assumir 2 valores. Ou é 1, se for resistivo, ou é 0,8, se tiver motor no meio. Tá? Então, máquina de lavar roupa tem motor no meio, por isso que está aqui 0,8. Tá? Então, calcular isso aqui, a potência é 800, dividido por 220 vezes 0,8.
Vou jogar aqui na calculadora. Não esquece do parênteses, tá, gente? 800 dividido, parênteses. Cadê meu parênteses? Vou botar científico para ter parênteses. 800 dividido 220 vezes 0,8. Aí vai dar 4,5 amperes aí aproximadamente. 4,5 amperes. 4,5 amperes, gente. É uma tomada de uso geral? É. Não precisa ser específico, não. Só é quando que tem que ser específico? Acima de 10. Perfeito, acima de 10. Então, aqui não precisa ser tomada de uso específico, não. Aqui ele se enquadra em uma TUI. Perdão, TUG. Tomada de uso geral. Beleza. Gente, motor trifásico. Vou nem fazer conta não, cara. Não é trifásico? Sendo trifásico já é... Oi? Só em ser trifásico já é especial, né? Já é especial, já é trifásico, né? Então já é especial, já era. E essa última aqui, para nós encerrar. Lava-louça, 2.000 watts. Como tem motor, o fator de potência foi quanto? 0,8. Então, a fórmula é a mesma. A corrente vai ser igual a potência em watt, que é 2.000, dividido por 220, vezes 0,8. Mesma equação. Joga na calculadora, aperta igual, vai dar mais que 10, né? Certo. Ó, se você tiver uma calculadora científica, é só não esquecer de botar o parênteses, tá? Deixa eu apagar ela aqui, ó. Vou botar 2.000, divide, aí vou abrir o parênteses agora, ó, abrir. 220 vezes 0,8. Agora eu vou fechar, fechei o parênteses. Essa parte de baixo aqui deu 176. Mas eu quero o total, né? Eu vou apertar igual agora. Igual. 11,4 mais ou menos. Então, se enquadra em uma TUI. Passou de 10 amperes? Tomada de uso específico nela. Show, Guilherme. Pegou, Gil, levou um cálculo aí? Ah, professor, tô sem científica, como é que faz? Faz primeiro essa de baixo aqui, ó. 220 vezes 0,8, aí dá 176. Guarda aí, 176. Guardou o resultado? Então, vai pegar o 2.000 dividido por 176. Eu acho que era isso. Aí dá 11, pronto, 11,4 arredondando aqui. Tá? Então, gente, chegou no 11,363636, é o que importa, tá? Como você chegou, não quero saber não, eu quero é a resposta. Beleza? Ah, só que só botou 11,4, até que eu arredondei, cara. Deu 3,5 aqui, arredondei para 11,4. Então, aqui é uma tomada de uso específico. Tranquilo, gente, aí? Professor? Oi? E se desse 10 exato? Era por garantia? Pode ser geral ainda. Pode ser geral. Pode ser geral, né? Mas eu não botaria não, mas pode. Entendi. Botaria não, mas pode. Eu nunca prestei essa atenção, corrente é nominal, né, professor? Oi? Essa corrente é a nominal, né? É, nominal. Não é de partida, não, é nominal. Outra pessoa estava falando alguma coisa também, que foi? Nessas placas, ele não vem a potência em VA, não. Sempre é um watt, é? Geralmente é watt. É porque depende da placa, mas geralmente é watt. Se for VA, só dividir. É porque se viesse em VA, você já tinha dito que as tomadas de uso geral aguenta 2.200, né? E Perfeito. Pronto, se fosse a mais, tinha que ser especial, né? Assim, não? Perfeito. Perfeito, mas geralmente ele vem em watt. Mas é assim, cara, as coisas, às vezes as normas... Mas tudo isso aí... Mas tudo isso aí varia do projeto, né? Porque se você bota uma cozinha e vamos dizer que, sei lá, na casa, uma casa simples mesmo, um projeto simples, mas a pessoa lá tem um projeto de abrir uma marmitaria, ela vai precisar de máquina, vai precisar de um sugar maior,
Então, o certo é você já prevenir o cliente contra qualquer projeto. Tipo, só que você precisa de uma tomada específica, mas você vai ter as tomadas de uso geral. Na sua garagem, você vai ter uma tomada específica, que você pode botar uma lavadeira de roupa aqui de alto porte, ou querer abrir uma oficina. Boa, Tem pode uma sim, geral. pode sim. No quarto, vamos dizer que nós estamos aqui, tá calor, mas se você estiver no sul, vai ter o calefador lá, que é de frio. É uma resistência ali. Pegando fogo. Ali vai ter que ter também uma de uso geral, ou específico Além também. de deixar espaço reserva, né? Para instalações futuras, né? Mas isso aqui é Você já para faz... a próxima aula, aqui é para a próxima aula. Vai que você aluga a sua casa e depois vai virar uma igreja, que todo canto agora está virando uma igreja, e você já deixa lá para o cara ligar o aparelho de som que ele quiser. Aí pede um trifásico logo lá, mas pronto. Pois é, tô dizendo, já deixa a cabeação já suportando isso. Tá tão caro o cabo, mas para tu fazer isso aí, mas tem noção. Eu já ia falar, meu amigo, se você fosse atrás de comprar um cabo de 2,5 milímetros para você ver o preço, como é que tá? É um absurdo. Eu tava atrás hoje de um de 10 milímetros, cara. 1.250 a peça. De 10 Fazemos negócio, hein, professor? Quem? Joás aqui, viu? Qualquer coisa. A gente Tem faz aí, negócio. Eu vou encerrar a live aqui. Não é nóis. Não. Puxa aí no particular. Não, puxa aqui mesmo. Eu vou postar no WhatsApp lá, vou mandar lá, então me puxa no WhatsApp. Tô precisando de 10 metros só, mas. Eu tô precisando de 6 milímetros. Se tiver aí, nós também faz negócio. 6 milímetros. Tem? Deixa eu parar a gravação para não ficar extensa, a gente conversa aí. Pessoal, quem quiser aí, tá liberado aí, boa noite. Até quarta-feira. Quarta-feira a gente volta. Quem tá vendo gravado também, até quarta-feira, se Deus quiser.